Muito bem, então agora nós vamos para um novo estilo de escrita, o estilo chamado comparação, tá? Comparação, tá bom? Ah, obviamente comparação, eu uso comparação, todos nós usamos comparação, uma versão mais curta, né, do termo, mas se você quiser dizer, ela não somente é uma comparação, como também pode ser um contraste, tá? Tá bom? Eu vou explicar o que é um e o que é outro, tá? Comparação e contraste. Mas nós chamamos só de comparação. Alguns chamam de comparação e contraste. Eu prefiro chamar só de comparação, porque contraste é quase a mesma coisa, tá? Tem algumas diferenças, mas em essência de escrita é a mesma coisa, tá? Bom, veja só. Você vai fazer uma comparação somente de coisas, de elementos semelhantes, tá? Você não vai poder comparar coisas que são completamente diferentes. Por exemplo, eu vou pegar um livro aqui, ó. Vou pegar esse livro aqui. Esse livro aqui é a biografia de John Harvey Kellogg, tá? Biografia de John Harvey Kellogg. Tá aqui. Eu não posso comparar um livro com um apoiador do livro. Poxa vida, não, com o suporte não dá, pô. Você vai comparar uma coisa com a outra? Você vai comparar duas coisas distintas? Não, não dá nem para contrastar isso aí. Estão falando, um é um utensílio, o outro é o livro. Não, você não pode fazer isso. Tá? Não pode. Não pode. Tá? Deixa eu colocar ele de volta aqui. Se você for comparar, você tem que comparar elementos semelhantes. Ou pelo menos similares. Vai comparar, eu vou comparar veículos. Tá bom? Vou comparar meios de transporte. Maravilha! Meios de transporte. Pastor, eu vou comparar um trem com um avião. Não, 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 não. Você vai comparar o meio de transporte, o que acontece quando você vai por trem e quando você vai por avião. Nós estamos com meio de transporte. Tá certo? Tá certo? São coisas similares. Um avião é diferente de um trem. Olha, ambos são meios de transporte, então existe uma similaridade aí. Tá? Animais. Vamos comparar animais. Vamos comparar animais. Tá? Não vai querer comparar, vou comparar um animal com poste. Mas como você comparar um animal com poste? Apareceu aquela brincadeira lá de criança. Ah, qual a diferença entre, sei lá, o homem e a pedra? Eu estou inventando isso aqui, nem... Né? Não faz sentido, tá certo? Tá? Ah, eu vou comparar palavras. Ah, você vai comparar palavras? Ah, que tipo de palavra? Ah, eu vou comparar adjetivo com verbos. Tá bom? Tá? E qual que é a semelhança? Ah, as duas possuem grafias semelhantes. O que muda é só a terminação. Ah, tá. E o que mais muda? Muda o significado também. Ah, entenderam? Então você tem que comparar elementos que são similares, que possuem algum tipo de alinhamento entre eles. Tá? Sair pegando aí, comparar, vou comparar o meu carro com um foguete. Aí não adianta, tá bom? Muito bem. E ali, queridos, né, você pode tanto comparar as características comuns. Se você olhar para as características comuns, geralmente nós chamamos de comparação. Você está pegando ali, está pegando o que é comum e está analisando um com o outro. Olha aqui, eu tenho duas mãos, não é isso? São mãos, não são? São iguais? Obviamente não, né? Uma é esquerda e outra é direita. Óbvio. Mas possuem elementos comuns, não possuem? Possuem. Aí você vai avaliar os elementos comuns. Possuem distinções? Claro que possuem. Claro que possuem. Você pode procurar que você vai achar, uma, eu tenho uma cicatriz aqui, a outra não tenho, uma é maior, ou tem mais força, uma é mais hábil, né? Se você acha que as duas são iguais, da próxima vez você faz a barba com a mão esquerda, tá bom? Tá? Obviamente são diferentes, mas são iguais, entendeu? Se você falar da similaridade, das características comuns, então isso é uma comparação. Por exemplo,
se você comparar os evangelhos entre Mateus e Marcos, de alguma forma isso é uma comparação. Por quê? Porque ambos pertencem ao mesmo grupo de evangelhos, aquele que nós chamamos de sinóticos, tá certo? São sinóticos, os dois são sinóticos. Você pode comparar Mateus com Marcos, com Lucas também, tá? Pastor, não posso comparar Marcos com João? Ou Mateus com João? Pode, só que aí teologicamente é um contraste. Por quê? Porque João é um evangelho completamente à parte. Tá? Então, geralmente quando a gente estuda os evangelhos, geralmente a gente estuda 5 evangelhos, né? 4 mais 1, tá bom? 4 mais 1. Mateus, Marcos, Lucas. Esses 3 são sinóticos. Estuda junto. Mesmo grupo. Esse aqui é o Evangelho de João, ele é separado, João é separado. E aí tem o livro de Atos também, que é estudado junto com os evangelhos, tá? Geralmente é estudado junto. Então, se você olhar para o grupo de evangelhos, estou estudando evangelhos, isso aqui é evangelho, isso aqui é evangelho. Para uma pessoa que é leiga, que não sabe muito de teologia, isso pode até ser uma comparação. Mas para você não é, para você é um contraste. Por quê? Porque pouca coisa dos outros evangelhos se repete em João. A linguagem de João é diferente, os milagres de João é diferente, os termos de João é diferente, as palavras de Jesus são diferentes, tem uma outra conotação, tá? Então, ali as diferenças são muito grandes, tá? Então, aí nesse caso, quando nós olhamos as características incomuns, as diferenças, quando nós olhamos para as diferenças, aí torna-se um contraste. Tá bom? Então, quando eu olho as duas mãos e olho os elementos comuns, é uma comparação. Se eu começo a ver as diferenças, isso é um contraste. No que isso me afeta? Nada. Nada, porque eu decidi não fazer acepção do que é comparação, do que é contraste. É só para os escritores, aí para os meninos mais aguçados, aí tem um pessoalzinho aí que é bom da caneta, hein? Tem uns meninos aí que tem talento. Esse pessoal que tem talento, para ele ficar antenado, para na composição não misturar os dois. Tá? Você vai falar do que é igual, fala do que é igual. Você vai falar do que é diferente, fala do que é diferente. Tá bom? Se for o caso, né, faz uma composição com o que é igual e outra com o que é diferente. Mas o ideal é não misturar, tá bom? Agora, se você for um artista assim, tal, então pode misturar. Ficou claro isso aí? Como é que ela é composta? Da mesma maneira que as outras. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem como fugir disso. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Dentro do desenvolvimento existem algumas partes, né? Assim como na conclusão também existem algumas partes. Perdão, na introdução também existem algumas partes, na conclusão também. Tá? Como é que fica a introdução? Na introdução, obviamente, aquele mesmo esquema, faz aquela abertura com a ideia principal, o que é importante, expande um pouquinho, e aí menciona os dois elementos que você vai comparar ou que você vai contrastar. Tá bom? Você escolhe se vai fazer comparação ou contraste, se vai falar o que é comum ou o que é diferente. Tá? Se vai falar o que é comum, fala só o que é comum. Se for falar o que é diferente, fala só o que é diferente. E aí você lista aquilo que é igual, ou lista aquilo que é diferente. Olha, tem isso, isso e isso que é diferente. Ah, legal. Mesma coisa no processo, ó, você faz isso, isso e isso. Tá? Então, no parágrafo de abertura, você menciona
quais são as diferenças básicas ou quais são os elementos comuns que são básicos aos dois que você está comparando. Tá? Faz ali. Olha, o primeiro é assim, assim, assim. E o segundo? O segundo é assim. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos comparar aqui o que nós vamos comparar? Vamos comparar, por exemplo, um óculos escuro com um óculos de sol. Tá? Vamos comparar óculos escuro com óculos de sol. Tá certo? Tudo bem? Você quer que eu fale daquilo que é igual ou daquilo que é diferente? Vamos falar daquilo que é igual. Pronto. Tá bom? Vou fazer minha abertura aqui, olha. Os óculos foram inventados em 1830. Eu tô dando um exemplo. Desde aquela época havia uma preocupação em se enxergar com uma clareza. Com o decorrer do tempo, os óculos foram ficando cada vez mais aperfeiçoados, existindo uma variedade. Todavia, os óculos de sol e os óculos de graus possuem similaridades que são mais profundas do que se pode parecer. Ó, ficou claro. Vou fazer uma comparação, vou falar das similaridades. De quem? Do óculos escuro e do óculos de grau. Posso fazer o fechamentinho ali, a conclusão do meu parágrafo de introdução? Não importa se óculos de sol ou de grau, é importante você entender as especificações de cada um. Olha aí que coisa linda. Tá bom? Vamos para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo eu vou falar ali do que é igual, aí vou escolher. Eu falei quem primeiro? O de sol ou o de grau primeiro? Se eu falei o parágrafo de abertura sobre o óculos de grau, então no primeiro parágrafo eu vou falar do óculos de grau. Se for o de sol, no primeiro parágrafo vem o de sol. Ou seja, aquilo que eu coloquei na introdução primeiro aparece no primeiro parágrafo. Aquilo que eu coloquei segundo, vem em segundo parágrafo. Pastor, e se eu quiser comparar três coisas? Pode fazer, mas não aconselho. Fica só com duas coisas. Fica só com dois elementos. Tá? Óculos de sol, óculos de grau. Pastor, e se eu quiser colocar óculos, por exemplo, de natação? Não faz isso agora. Senão vai complicar demais a nossa vida. Tá bom? Fica só com dois. Tá bom? Um parágrafo para cada um. Tá certo? Entenderam? E como é que vai acontecer o primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, geralmente eu faço uma apresentação do óculos, digo a importância dele. Se eu falar do óculos de grau, eu vou descrever um pouco mais da importância do óculos, não do óculos de grau. Veja só. Vou falar da importância do óculos, tá certo? E vou falar das características do óculos de grau que também existem no óculos de sol. Por exemplo, um bom óculos de sol, ele possui uma curvatura confortável ao globo ocular. Tá certo? Ele possui um bom ajuste na face. Ele não incomoda nas orelhas. Não são elementos comuns? São. Tá certo? Então, você vai falar, olha, o óculos de grau, geralmente ele possui uma estrutura que é agradável, né? Uma estrutura que geral, estou falando da estrutura, que é de metal e não sei o que, pode ser de plástico. As lentes, geralmente, no óculos de grau, geralmente são transparentes, mas podendo ser também fotocromáticas. Certo? Então, no primeiro parágrafo, eu vou dar os elementos, tá certo? E vou falar das características dele.
né? Estou falando da lente, estou falando da armação e estou falando aqui da perna, entre aspas, da perna do óculos. Tá bom? No segundo parágrafo, quando eu falar do óculos de sol, tá? Tem um exemplo aqui, mas quando eu falar do óculos de sol, eu não preciso mais fazer a apresentação do que é um óculos, quando foi inventado, para que serve, barará, barará. Por quê? Porque eu já fiz tudo no primeiro parágrafo. Tá? Então eu vou falar, olha, é verdade, a armação do óculos de sol, ela também pode ser de metal. Ali você pode colocar algo que distingue, né? Mas você está falando do mesmo elemento. Você caracterizou um elemento de grau e o outro você coloca. Olha, no óculos de sol, a haste, ela também é importante, talvez até mais importante que no óculos de grau. Porque no óculos de sol você quer conforto, você não quer funcionalidade, né? Você quer ter ali uma questão mais estética, então a armação também é importante. Tá? Enquanto as pessoas se preocupam com a estética do óculos de grau, porque é do dia a dia, isso eu já falei lá em cima, né? Já no óculos de sol, aí eu falo qual é a importância da estética no óculos de sol. Ou seja, o que eu estou dizendo para você é que o primeiro parágrafo, geralmente, ele é bem extenso, porque ali você dá minúcias das características que você está avaliando e dizendo aquilo que é similar. No segundo parágrafo, quando eu analiso o segundo elemento, né, eu não preciso me delongar muito. Por quê? Porque a maioria daquilo que eu ia falar eu já falei anteriormente. Tá? Já foi anunciado ali. Tá? É óbvio que mesmo comparando elementos iguais, eles também possuem diferenças. Não sei se você está entendendo. Eu estou avaliando características iguais, que é lente, armação e aqui a estética da armação e a perna. Obviamente que, mesmo os dois tendo perna, tendo armação e lente, né, cada um tem a sua peculiaridade. Mas eu estou falando de elementos iguais. Tá certo? Tá? Tá bom? Tranquilo? Então, assim, o primeiro parágrafo vai ser bem grande, né? Ele vai bater tranquilamente aí as 12 linhas, você vai ultrapassar as 12 linhas, enquanto o segundo parágrafo ele vai ser bem mais curto, ele vai ficar dentro do padrão desejado. Tá? Esse é o normal, geralmente ele fica mais curto. Por quê? Porque você não precisa mais dar o detalhe da armação, porque todo detalhe já dele em cima. Eu só vou e falo aquilo que é igual. Olha, isso aqui também é igual lá. É óbvio que existe uma variação aqui e acolá, mas a essência é a mesma. Isso aqui também, aí quando eu falo, olha, isso aqui também é importante no óculos de sol. Eu já falei anteriormente. Tá? Então eu não preciso me delongar tanto. Espero que tenha ficado claro, senão nós vamos continuar nesse elemento aí. Tá? Você acaba sendo mais direto no segundo parágrafo, ou no segundo elemento. Quando você está fazendo uma comparação entre dois elementos, e você está no segundo. Tá bom? Tranquilo? Um exemplo aqui, ó. Tem dois cães. Eu vou mandar essa foto para você aqui no Zap, tá? Vou mandar até agora. Ah, não, tá no computador aqui. Deixa eu mandar aqui para você no Zap. Estou mandando agora, para ninguém dizer que não recebeu. Você vai receber agora e não vai entender nada, né? Não tem problema, você não vai entender nada. Mas amanhã, quando você abrir essa mensagem aqui, a nossa aula, você vai entender. Pronto. O que nós temos aqui? Nós temos dois cães, né? Dois cães de raças diferentes. Um é um São Bernardo, o outro ali é um Puca, um negócio assim, tá? Um é um cãozinho de madame e o outro é um cachorro
de trabalho, que eles dizem, né? Não sei como é o nome no Brasil. Um é um São Bernardo, o outro é um Puca, tá bom? E aí eles vão pegar, olha só, os elementos em rosa são os elementos do São Bernardo. Os elementos em azul é do Puca, tá? É do outro cachorrinho ali. Então, em azul, entre o círculo azul e o rosa, existem os elementos que são comuns. Quais são? Ah, os dois são dóceis, os dois são amigáveis, os dois gostam de brincar. Então, são elementos comuns. Embora ambos sejam diferentes em algum aspecto, tá bom? Aí os elementos que estão fora, os elementos que são comuns estão numa linha de interseção ali, ó, no meio dos dois, tá? Se eu escrever sobre os elementos que estão na interseção, geralmente nós chamamos isso de comparação. Por quê? Porque são os elementos comuns. Embora eles tenham suas peculiaridades, olha, o São Bernardo é dócil, tá? Mas embora ele é dócil, ele não aguenta brincar muito, porque ele é muito pesado e tal, não sei o quê. O outro é dócil também, mas o outro é pequeno e pula para lá e para cá e gosta de subir em cima de você. O São Bernardo não, ele gosta de deitar no seu pé. Entenderam? Então você está falando daquilo que é comum, ambos são dóceis, à sua própria maneira. Tá? Agora, o que está fora daquela linha de interseção, nós chamamos de contraste. Obviamente, para você organizar as ideias, olha, um come demais, o outro come de menos. Tá? Um dorme demais, o outro dorme de menos. Tá? E assim por diante. Um solta pelo demais, o outro solta pelo de menos. Então nós estamos falando do mesmo elemento, dando aí, como vamos dizer, dando aí aspectos diferentes do mesmo elemento. Tá? Vamos falar de pelo. Pastor, mas não é o pelo dos dois? Sim, mas a característica é diferente. Um solta pelo, o outro solta. Se nós falássemos sobre a docilidade, a amabilidade do cão, aí os dois são iguais, embora tenham suas peculiaridades, ambos são dóceis. Olha, o São Bernardo é dócil, ele vem até você, ele fica perto de você, tá certo? É um cachorro que gosta de estar com o dono, gosta de fazer companhia, cuida para ver se o dono está se sentindo bem, se interessa pelo dono. Aí você está falando, dando elementos. Quando eu falar do outro cachorro, eu falar o outro cachorro, embora seja dócil, ele possui algumas peculiaridades. Olha, isso aqui não é tanto quanto o outro. Está vendo? Eu não preciso falar o que o outro fez. Eu só falo desse. Né? Olha, ele é dócil, mas ele não gasta tanto tempo com o dono. Eu não preciso falar tanto tempo quanto o São Bernardo. Por quê? Porque eu estou comparando os dois. Tranquilo? Pastor, complicado isso aí, hein? Meu amigo. Parece complicado, mas não é não. Eu vou deixar assim, como nós estamos aprendendo a escrever, eu vou deixar isso bem à vontade para você. Eu vou cobrar só a estrutura básica. Né? Só a estrutura básica para que você tenha liberdade de cometer alguns erros. E conforme você for crescendo, você vai alinhando a sua escrita. Por enquanto eu vou cobrar somente que sejam 2 itens que sejam correspondentes, tá? Vai falar de cachorro, fala do outro cachorro. Tá? Pastor, e se eu quiser comparar cachorro com gato? Então você não pode falar de cachorro, você vai ter que falar de animais de estimação. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tá joia? Na aula que vem eu vou trazer alguns exemplos, nós vamos estudar com mais cuidado e eu vou retomar esse assunto na próxima aula. Fica tranquilo que nós não vamos correr com o conteúdo não. Eu quero que você saiba pelo menos o básico. Ainda que você domine pelo menos 3 estilos de escrita, mas que pelo menos sejam 3 estilos que te ajudem, né? E alguns de vocês têm mais facilidades. Percebo que alguns de vocês têm muita dificuldade. São pessoas que têm uma tendência aí a elementos práticos, né? Pessoal mais pragmático, assim, gosta de fazer a coisa,
tem mais dificuldade de escrever, mais dificuldade de ler, mas dá para fazer alguma coisa bacana também, tá bom? E de mais a mais é necessário, né? Porque logo logo vocês vão estar aí conversando com pessoas, não é verdade? Olha só, coisa linda, quando você vai conversar com alguém. Fala, pastor, qual é a diferença? Olha, qual é a diferença entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João? Opa, diferença é contraste, olha a diferença. Embora ambos sejam evangelhos, ambos narrem a vida de Cristo, Mateus foi escrito para o povo judeu. João foi escrito para uma segunda, terceira geração de cristãos que sequer viram a Cristo. Hã? Diferenças, tá? Pastor, quais são os elementos comuns entre Marcos e Lucas? Ah, muitos. Se você olhar, 80%, olha só, 80% de Marcos é repetido em Lucas. Os milagres de Marcos, grande parte da maioria dos milagres de Marcos também estão em Lucas. Olha só, né? Tá vendo? Então, é uma questão de organizar os pensamentos, entender o que está sendo pedido e escrever. Não só escrever, como também falar. Quem organiza bem as ideias, fala bem e escreve bem, nós vamos chegar lá. Desanima não. Aguenta firme que vai dar tudo certo. Um forte abraço, até a próxima, tá bom? Até mais.